Olá, eu me chamo Vinícius e irei apresentar para vocês o projeto de aplicação de colônia de formigas para otimização estrutural no projeto de aeronaves. Para começar, é importante entender a importância da otimização estrutural no projeto de aeronaves com um exemplo. Se o peso de uma aeronave é reduzido em 5% devido a um projeto estrutural melhor, consequentemente ele precisará de 5% menos sustentação, que é a força vertical gerada pelas asas, para se manter em voo em cruzeiro. Consequentemente, sabendo que o arrasto induzido, que compõe grande parte das forças dissipativas totais da aeronave, é proporcional ao quadrado da sustentação, temos uma redução de aproximadamente 9,75% no arrasto induzido, e, consequentemente, um menor gasto de combustível e um menor custo por voo. Agora, para fazer a otimização estrutural, utilizamos algoritmos de otimização, uma categoria deles sendo a categoria da otimização de colônias de formigas. O primeiro dos algoritmos dessa categoria é o Ant System, proposto por Marco Dorigo em seu doutorado. O Ant System foi criado para resolver o problema do caixeiro viajante, ou PCV, que é um problema no qual um caixeiro viajante precisa visitar um conjunto de cidades, distribuídas, por exemplo, como os X's na imagem, e quer, visitando cada uma delas apenas uma vez, percorrer a menor distância possível, formando um caminho fechado contendo todas as cidades. A princípio, o PCV não tem nada a ver com a otimização estrutural. Porém, é possível formar uma equivalência entre o PCV e o problema de otimização de estruturas treliçadas. Para isso, basta considerar que os nós da estrutura são as cidades do PCV, que as seções transversais possíveis para as barras são os caminhos entre as cidades, então para cada duas cidades existem múltiplos caminhos entre elas, um para cada seção transversal possível para a barra que conecta os dois nós, representados pelas cidades, e que os pesos das barras são os comprimentos dos caminhos. Nessa equivalência, cada caminho fechado que contenha todas as cidades é uma possível estrutura. Além disso, é necessário que se introduza uma penalidade que aumente, entre aspas, o peso das estruturas que não conseguem resistir aos esforços solicitados pelos carregamentos externos. Neste trabalho, foi desenvolvido um programa de computador que implementa o que foi discutido nos slides anteriores, com o intuito de ele ser utilizado em sala de aula nas disciplinas de Projeto de Aeronaves 1 e 2, do curso de Engenharia Aeronáutica. As principais contribuições deste trabalho, fora o programa, foram: a equivalência entre a otimização de treliças e o PCV foi expandida para que não apenas as seções transversais das barras sejam otimizadas, mas que o formato da estrutura também seja otimizado. E também que o desenvolvimento de um algoritmo de otimização novo que mistura características de dois outros algoritmos de otimização de colônia de formigas, o Max-Min Ant-System e o Ranked Ant-System. Porém, houve um problema grande no programa durante seu desenvolvimento. Para a quantidade de nós moderadas ou grandes, acima de 5 nós, o algoritmo tem dificuldades para encontrar uma solução válida, devido à grande quantidade de soluções inválidas em comparação com a quantidade de soluções válidas. Este problema se deve à otimização do formato da estrutura introduzida no programa, e ainda não foi resolvido completamente. Uma possível solução para esse problema seria utilizar um algoritmo de triangulação de Delaunay, para criar possíveis formatos para as estruturas a partir dos nós, reduzindo o número de soluções totais para o problema e aumentando a quantidade relativa de soluções válidas. Então, o programa tem como interface principal essa janela que vocês conseguem ver na imagem. Tem também essa janela para a definição dos nós e das seções transversais disponíveis para a otimização. Aqui temos o resultado de uma otimização de treliça de 5 nós, apoiada nos nós da extremidade esquerda e carregada na extremidade direita por uma força vertical para baixo. Nesta imagem, as barras vermelhas representam uma seção transversal mais espessa e mais pesada que as barras azuis. Por fim, temos as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.